Boa tarde, pessoal. Beleza, Ikeza, com vocês? 12 horas, 1 minuto. Mais uma live, né? Nossas lives aí do meu dia. Ok. E vamos falar aí, né? Um assunto aí bem top mesmo, né? Sobre a área de smartphones, que é sobre aí a questão dos nichos, né? Nichos lucrativos na área de smartphone. Para quem não sabe o que é nicho, né? Deixei uma definição aí bem objetiva. Nicho é uma área específica do mercado onde você foca seus serviços, né? Em vez de tentar atender todo mundo, você se especializa e se torna referência em uma determinada área. Beleza, pessoal? Então esse vai ser o nosso tema da nossa live de hoje, certo? Nichos lucrativos na área de smartphone. Então, né, vocês sabem, né? Muitos de vocês sabem, seguem aí nas redes sociais, né? Várias atuações que envolvem aí o smartphone. Tem vendas, manutenção, vendas dos smartphones, manutenção, vendas de acessórios. E quando a gente vai para manutenção, aí é que fica mais dividido mesmo essa área, né? Aí tem troca de vidro, reparo em placa, troca de periféricos, tem a parte de software. Então, o mercado ele ficou muito subdividido, né? E, pessoal, muito interessante que cada área dessa é muito lucrativa. Mas para você ter resultados numa determinada área dessa, você tem que se tornar um especialista. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera, que está meio torta. Acho que agora ficou mais bacana. Se tornar um especialista, certo, pessoal? Porque quando você se torna um especialista, você, né, domina aquela área. Ao invés de muitos técnicos estar fazendo isso, o que é que estão fazendo? Abraçando tudo, pessoal. E aí fica muito complicado. Quando você divide o seu foco em várias áreas, você não consegue se tornar especialista em nada, né? Pessoal, então quem é novo aqui no canal, né, se tem alguém novo, já se inscreve, ativa o sininho para ser notificado aí das próximas lives todos os dias a partir do meio-dia aqui no meu canal do YouTube. Se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreve, como eu falei. E se você não está no grupo, no link na descrição desse vídeo, tem o link do WhatsApp, onde eu vou estar mandando ali as novidades todos os dias sobre lives, conteúdo, área de manutenção em geral, ok? Então vamos ver quem é que está aqui na nossa live. Tem um Francisco Hernildo, estou no trabalho, mas atento ao aprendizado, show de bola. Maracanaú, Ceará, Douglas. Boa tarde, Douglas. Professor, o que você acha da câmara térmica Sunshine TB03 Mini? Francisco, câmara térmica, né? Câmara térmica. Até agora, todas as câmeras térmicas que eu testei, todas elas são muito funcionais, certo? E a Sunshine, né, é uma ótima marca, né? Vende ótimos equipamentos, então com certeza você vai estar bem assistido com essa câmara térmica, viu? Vai para cima. Câmara térmica hoje é indispensável na bancada. Ontem mesmo, aqui na bancada, eu consegui fazer um reparo de um iPhone XS, né? Com um consumo ali de 60, 70 mAh, graças à câmara térmica, ok? Então, pessoal, vamos focar aqui na nossa live. Certo? Então, essa live, né? Ela é bem direcionada para quem está meio perdido aí no mercado, né? Para quem está sem foco, né? Porque o mercado ele vai crescer muito, né? A tendência é que qualquer área que envolve smartphone vai crescer. O smartphone, como eu falei, é uma ferramenta aí indispensável. Mas vamos focar aqui na nossa live, certo? E aí eu selecionei alguns nichos, né? Algumas áreas de atuação que você pode aí atuar, se especializar sem medo. Pessoal, só lembrando, certo, que as nossas lives diárias do meio-dia só dura 30 minutos, certo? É para me fazer uma abordagem
mais rápida, mas no decorrer das lives diárias eu vou estar trazendo assuntos mais direcionados ao tema escolhido, certo? Pode ser um tema escolhido por mim ou por você que está assistindo essa live. Você pode mandar uma mensagem, professor, fala sobre isso, fala sobre aquilo, que aí eu faço uma seleção dos melhores temas para a gente dar consequência, ó, para que nós possamos dar continuidade a essas lives, porque realmente são muitos assuntos. Então eu quero juntar o meu conhecimento com as dúvidas de vocês, beleza? Então, como eu falei, vamos aqui para o primeiro nicho. Qual foi o nicho que eu selecionei aqui? Vamos ver. Vamos aqui para o nosso PDF. Nicho 1, certo? Troca de telas, baterias e periféricos Android. Pessoal, lembrando, certo? Que troca de periféricos, né? Telas, baterias, o que é o periférico? É um dock. Periféricos são aqueles componentes que diretamente não comprometem o funcionamento do aparelho em termos de ele ligar, né? De termo assim, por exemplo, um componente da placa. Um componente na placa ele não é um periférico, né? Se eu remover um CI, um circuito, o celular para. Mas se eu remover um dock, se eu remover uma tela, né, esses periféricos conectados, né? São muito práticos de trocar. Você tira, coloca, o celular já funciona. Então, esse tipo de mercado, pessoal, ele representa 70% aí da demanda de manutenção. Então, nunca vai faltar serviço para troca de periférico, certo? E no caso aqui, eu estou me referindo ao Android, certo? Quais são as características? Alta demanda em regiões, né, com mais aparelhos. Por isso que é bom você mapear qual é a demanda na sua região. É Android? É iPhone? Então, é muito interessante que você faça esse mapeamento, porque aí você vai ter serviço todos os dias. Né? Você não vai começar no iPhone, onde tem pouco iPhone. É porque tu gosta do iPhone, mas não tem sentido. O que importa aqui é a gente fazer o nosso negócio ser lucrativo, certo? Né, alta demanda em regiões com mais aparelhos Android. Né? Habilidade requer conhecimentos básicos e ferramentas simples. Então, o investimento no Android, para você começar, ele é um investimento mais baixo. Certo? É um investimento mais enxuto. Certo? Você não precisa investir tanto em equipamento. Diferente do iPhone, certo? É ideal para iniciantes, pois os concertos são rápidos e tem alta procura, né? São aparelhos ali que tem alta rotatividade, o cara chega, conserta, troca uma bateria, uma tela, um conector. O cliente é assim, pessoal, quer fazer rápido, faz na hora, vai embora, já paga você. Hoje, você tem que ter essa visão, serviço rápido. Cliente não quer deixar mais aparelho nem um dia, nem meio dia, ele quer consertar e vai embora. Você tem que pega essa visão, certo? Serviços rápidos. Vamos aqui para o próximo. Ponto 2, troca de telas e baterias e periféricos iPhones, né? Isso aí já é outro mercado, certo? É o que praticamente o que gira aqui a minha assistência técnica, né? Essa parte aí que eu faço reformas de iPhones para lojistas, então eu tenho uma demanda muito grande de troca de telas, baterias, periféricos, né? Troca de flex do volume, do vibra, dock de carga, botão power, volume para cima, volume para baixo, vibra, o próprio circuito. Então isso aí não requer tanto equipamento, requer habilidades técnicas, né? Mas equipamentos de programação, de solda, essas coisas, não requer tanto. Porém, tem algumas características, né? Clientes exigentes, você tem que fazer o serviço perfeito, certo? O vibra não pode ficar solto, o volume os botões tem que ficar clicando ali perfeitamente, não pode ter folgas. Mas são clientes que estão dispostos a pagar mais. Exige maior conhecimento técnico e ferramentas específicas, né? Várias chaves. Aí você tem que fazer os testes lá em alguns programas, que eu até já falei aqui, 3U2, JC Replay, para ver se está tudo funcionando direitinho. Destaque, embora o investimento inicial seja maior, né? O retorno financeiro também é muito excelente, né? Porque o serviço
Ele é um serviço que tem um valor agregado maior. É o cliente que chega... Não, o cliente não quer nem saber o preço, ele quer saber que horas tu entrega o aparelho. Entendeu? Como os clientes chegam aqui, ó, que horas eu pego, tá aqui o aparelho. Eu não nem digo o preço, ele só quer saber que horas ele pega. O cliente do iPhone ele tem esse diferencial. Por isso que diz assim, são clientes que estão dispostos a pagar mais, mas quer o celular perfeito. E, diferentemente, né, do que eu estou falando aqui, é o atendimento. Pessoal, o atendimento, independente do Android ou do iPhone, tem que ser um atendimento com excelência. Isso aí não tem preço, ok? Ponto 3, troca de vidro. Uma área que está muito em alta, troca de vidro, certo? Cara, eu vejo assim, os técnicos fazendo trabalho nessa área, são serviços muito minuciosos, né? Muito delicado realmente, muitos equipamentos, né? São vários equipamentos, e com a tecnologia das telas, esses equipamentos estão em constante evolução, não são equipamentos tão baratos, né? Tem máquina aí de milhares de reais, né? Principalmente para essas telas OLEDs, mas é uma área que está em alta. Serviço focado em modelos com telas funcionais, né? Acho que ela tem que estar funcionando, mas vidro quebrado. Existe separador, algumas coisas que eu coloquei aqui, né? Separadora e máquinas de cola oca, a vácuo. Eu não conheço muito bem, pessoal, mas é só uma explanação do que eu quero dizer, é que é uma área que está em alta. Esse nicho está crescendo porque reduz custos para o cliente e aumenta a sua margem de lucro, né? Muito bom esse mercado. No decorrer das lives eu posso aí até fazer uma collab, eu tenho vários alunos, vários parceiros que trabalham com essa área de troca de vidro, mas é uma área que está crescendo aí. Realmente, se você colocar no local estratégico, você consegue abraçar ali todas as assistências técnicas, né? Porque é um serviço que é procurado por assistência técnica, por lojistas, justamente para diminuir o custo, né? Para ter aí uma margem maior. Quarto ponto, reparos em placas, né? Reparo de placa é o que a gente faz, o que eu faço aqui também na assistência técnica. Tem um valor agregado muito alto, mas aí requer também um conhecimento técnico também bem amplo, né? Bastante experiência adquirida no decorrer da sua caminhada técnica, né? Não é que você começou agora que você vai resolver tudo. Não é assim, pessoal. Reparos em placas requer conhecimento, requer experiência, requer vivência na bancada, certo? Porque hoje o reparo em placa aí tem que ser assertivo. Você ali olha, diagnóstica, passa para o cliente, ele autoriza, você faz, porque se você não fizer, você vai passar ali um dia no aparelho e não vai colocar dinheiro no bolso, porque o nosso dia ele tem que ser monetizado, então ele tem que ser muito assertivo nessa área, certo? Característica, requer domínio em microsolda, troca de componentes, reparos de CPU, né, que a gente chama aí é o nível mais alto da microsoldagem. Habilidades, né, necessário, treinamentos avançados e equipamentos como fonte de bancada. Fonte de bancada foi só um equipamento que eu citei, mas são vários outros equipamentos que também, né, vai vir live aí. Nas próximas lives eu vou falar, eu acho que eu falei ontem, vou falar hoje, live só sobre kits para você montar a sua bancada. Aí fonte de bancada, separadora de placa, câmara térmica, como nossa amiga aqui mesmo falou, câmara térmica é muito utilizada, aí short killer, cara, muitos equipamentos mesmo. Esse nível é o mais alto e lucrativo, com menos concorrência, né? Se você torna um especialista em placa, você ali realmente, você está realmente num grupo seleto ali de técnico, onde realmente a concorrência é bem menor, ok? Ponto 5, né? Vendas de acessórios. Pessoal, por exemplo, já dei aula para vários alunos, já tive vários alunos que eles queriam ser técnicos, mas desenvolveram a área de vendas de acessórios, celulares, né? Eu costumo dizer, enquanto você vende aí 10 acessórios, você faz aí 2 concertos, 2, 3 concertos. Então, o volume de venda de acessórios
realmente é muito grande. Eu tenho vários parceiros aí que realmente alavancaram seu negócio na venda de acessórios, porque é muito amplo. Garrafa, gravação, pulseira de relógio, capinha, é muita coisa. Então realmente é um mercado aí muito lucrativo a venda de acessórios. Então quanto mais smartphones na praça rodando, mais acessórios, mais capas, mais películas, mais carregadores, cabos, suportes. É muito bom esse mercado, viu? Característica pode complementar qualquer nicho, né? Ele vai completar a assistência técnica. Por exemplo, eu tenho uma assistência técnica aqui. O que é que eu vendo de acessório? Cabo, carregador e película. Só basicamente isso. Cabo, carregador e película. Porque tem cliente que está com problema no carregamento, mas o cabo está danificado, então ele já sai com o cabo. Às vezes, sei lá, não liga, não é defeito no aparelho, é só o carregador. Então eu tenho que ter esses 3 acessórios. E película, porque a gente troca muita tela e a gente já entrega o celular do cliente com película. Então, característica pode complementar qualquer outro nicho e pode até ser o seu principal foco. Destaque é uma forma de começar. Você pode, muitos começaram vendendo acessórios, né? Depois foi expandido. Porque é muito interessante, né? Às vezes o cliente passa na tua loja, né? Eu comprei um cabo aqui contigo, eu queria saber se vocês têm assistência técnica. Entendendo? Então funciona muito dessa forma a questão da venda de acessório. O importante, pessoal, é você estudar e ver o melhor nicho que aplica a sua situação até de investimento, né? Porque o céu é o limite. Você pode começar investindo 3 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil reais, o que vai mandar aí é o seu bolso. Então, para onde você olhar, tem um mercado que envolve o smartphone, que é relacionado a smartphone que você pode começar. Como eu falei, tem vários alunos que começaram no delivery, né? Começaram vendendo acessório no delivery, entregando o cliente em cima da sua motinha, depois abriram um escritório, depois foram para uma loja física, depois começaram a vender celular, depois comprou uma máquina de gravar gravação a laser. É muito massa esse mercado, pessoal. Realmente está mudando a vida de muita gente. Bora aqui, ponto 6, vendas de celulares, né? Pode tanto novos como seminovos. Né? Hoje o mercado em relação a vendas, ele é muito dividido, tanto na relação de aparelhos novos como seminovos, principalmente na parte de iPhones, para aquelas pessoas que não têm condições de comprar um aparelho novo, mas nunca tiveram um celular, tá ainda no celularzinho, não é nem celular, não é nem smartphone, ele tá no celular e quer passar para o smartphone. Aí tem muito aquela questão também regional, às vezes no interior, na periferia, rola muitos smartphones mais simples, né? E aí você consegue nichar esse mercado na parte de vendas como novos e seminovos. Recebimento, você pode receber o celular, né? Você pode comprar o celular do cliente com defeito e reformar esse aparelho. Então realmente é bem amplo, certo? Característica, comprar celulares usados, reformar e revender. Combina reparos e empreendedorismo com alta margem de lucro. Você pode ser um empreendedor, você pode ir ali fazer a divulgação desses aparelhos. E aí você tem que divulgar, né? Tem que ter o Instagram, tem que ter a tua lojinha ali mostrando. Muitos desses aparelhos são vendidos na OLX, boca a boca, no grupo de amigos. É muito, muito, muito top mesmo, pessoal. Certo? Então, um ponto a ser estudado. Esse é o nosso 6º ponto, né? Vamos ver o que é que nós temos mais aqui no nosso 7º ponto. Pessoal, boa tarde a todos. Quem não se inscreveu no grupo, já se inscreve. E se você conhece alguém, pessoal, que está nesse mercado, certo? E tem alguma dúvida, compartilhe o meu canal com esse teu amigo, com essa pessoa que você conhece, porque o meu canal é justamente para você ajudar ele a abrir a sua mente de empreendedorismo na área de manutenção, vendas, área de smartphones, ok? Vamos aqui para o próximo ponto, ponto 7. Prestação de serviço para lojista. Né? É a minha cara isso aí. Hoje praticamente 80 a 90% dos meus clientes são lojistas, né? Eu trabalho aí reparando, consertando, reformando aparelhos aí para os vendedores, né?
de iPhones, né? Esses lojistas que vendem iPhones, que recebem, né? Eu faço a avaliação, faço a reforma, dou o treinamento para o pessoal, tá entendendo? Para a equipe deles, para fazer a avaliação, a precificação do que tem que ser descontado, do que vale a pena, do que não vale. Sabe, eu estou muito envolvido nessa questão dos lojistas. Como eu falei, aí 80% a 90% da minha clientela são esses meus parceiros aí fortes, ok? Então é isso aí, pessoal. 7º ponto. Vamos voltar aqui para qual foi o primeiro, fazer aqui um resuminho. Troca de telas e baterias periféricos Androids, certo? Primeiro nicho. Segundo, troca de telas, baterias periféricos de iPhones, né? Requer um maior investimento porque tem as programadoras, né? Você vai fazer as programadoras, é um processo um pouquinho mais demorado, não é tão rápido, né? Não é só colocar a bateria no canto e já era. Tem as programações das baterias, das telas, várias coisas ali envolvidas para você ter o máximo de resultados aí nesse mercado. Troca de vidro, certo? Troca de vidro, como eu falei também, muito bom o mercado, está crescendo bastante. Reparos em placas, requer investimento mais alto, é uma caminhada mais longa, né? Mas muito boa mesmo, muito lucrativo, porque você tem aí valor de serviço bem mais elevados. Vendas de acessórios e vendas de celulares seminovos, ok? Vamos para o 7º, prestando de serviços para lojistas, né? Como eu falo aqui, características: trabalho com prestador de serviço, atendendo lojas que não têm assistência técnica própria. Né? Por exemplo, a minha loja hoje, a minha assistência é num prédio comercial, né? Ela é numa sala comercial, eu não estou na rua. Não é? Recebo aqui os motoqueiros, né? As encomendas aqui da região, de outros, dos municípios vizinhos, do estado, de outros estados. Então requer não necessariamente eu preciso estar numa loja de rua, ok? Bora aqui. Permite uma atuação híbrida, né? E te conecta com lojistas e estabelecidos, né? Então, o lojista em si, ele já vai trazer o cliente ali refinado para ti. Tu não precisa ter essa preocupação de estar captando clientes, né? Os teus clientes são os clientes desses lojistas. Porém, você tem que ter um trabalho muito bem refinado, pessoal, muito bem elaborado, para não haver atraso, para não haver retorno, sabe? Tem que realmente fazer um checklist bem minucioso, mas você tem cliente ali todos os dias. Porque você não vai prestar serviço somente para um lojista, você vai prestar serviço ali para vários lojistas. Então, quando um não manda, o outro está mandando, certo? E aí você pode trabalhar para os seus lojistas, você pode ter a tua carteira de lojista e a carteira de lojista dos teus lojistas, ok? Por quê? Porque esses lojistas já estão, como está ali no texto, já estão estabelecidos. Lojistas aí que já têm vários anos no mercado. Agora você tem que estar bem posicionado, né? Tem que estar bem estruturado, bem tudo definido, bonitinho, porque o lojista ele é muito exigente, ele vai investigar aí como é a tua atuação no mercado. Em resumo, né? Agora nós conhecemos alguns, pessoal, alguns, viu? Aqui, se a gente for falar aqui, são muitos mesmo nichos, subnichos que tem na área de manutenção, né? Na área de manutenção, lembrando que a escolha, lembre-se, escolha um nicho que combina com as suas habilidades, a demanda local e os seus objetivos. Então, pessoal, não é simplesmente entrar, você tem que estudar o mercado. Hoje as coisas têm que ser muito bem elaboradas, planejadas. Então, todos esses detalhes eu vou estar entregando para vocês mastigado nas lives, né? Eu falei aqui de 7, não foi? 7, mas nas próximas lives eu vou escolher e vou falar apenas de um nicho, né? Explicando para vocês mais detalhadamente como é que funciona investimento, o que é que você tem que entender, se adaptar. Então é muito importante para que você
para você, né, que quer entender melhor sobre cada nicho desse, eu vou estar entregando nas próximas lives. Beleza, pessoal? Então é isso aí. É isso aí. Se você tem alguma dúvida, pessoal, deixa nos comentários, certo? Deixa nos comentários que eu vou deixar os conteúdos mais mastigadinho para vocês. Um grande abraço, beleza? Já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todos os dias às 12 horas tem live no meu canal. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até amanhã. E aí, se você também quer esse material, certo? Fica lá no grupo no WhatsApp que eu vou compartilhar com vocês. Falou!